Fala aí, meus queridos, como vocês estão? O meu maior desejo é que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriele, do canal da Greca Otaku. Com grana, sem grana, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like e bora lá para mais um vídeo. Soberba, humilhação, expectativa quebrada. Mais um episódio de Solo Leveling, episódio 2 ou 14, como vocês preferirem. Vamos lá, a sinopse. Episódio 2. Parece que você ainda não entendeu. Sandiu e Hansoi, colega de sua irmã, ficam presos em um portal vermelho, junto com o grupo amador da guilda Tigre Branco. O mesmo grupo que decide se dividir para explorar o local, mas a metade considerada a mais forte fora praticamente dizimada por elfos de gelo, com exceção do ranking A. Kim, o único dos membros sobreviventes, que ficou questionando o porquê do time mais fraco estar intacto após tais adversidades. Nesse entremeio, fora do portal, Handosu aguarda ansioso para executar Jinwoo, somando uma tensão ao episódio. O episódio 1 começa com o nosso protagonista recrutando os monstros já derrotados. Em seguida, o caçador Handosu continuava promovendo muitas dores de cabeça, tanto que houve quase um enfrentamento entre ele e o Baekin. Já avisei que vai dar merda isso. É o Baek-Yun-Woo. Eu acho que eu posso falar desse jeito. Eu tô quase decidindo chamar o Baequinho de Baek-Yun-Woo, então me perdoem. Vou transitar entre esses dois meios aí. Continuando, em seguida, o caçador Kim aparece perambulando na rede e encontrando um cenário de destruição. Seriam os ursos monstruosos mortos ali no campo de batalha. Ele correu, porque ele achou que tinha mais elfos cercando o local. Após isso, o episódio parte para a cena de enfrentamento de Handosu e o Baequinho. Depois o Odincher interveio na briga, as coisas se acalmaram e o Handosu foi embora. Então houve uma troca de cena no qual o Kim, o Rank A, encontra outros caçadores vivos e inteiros. Logo, eles que eram considerados fracos. Esse cenário trouxe uma certa revolta ao caçador de ranking A. Uma observação que o ranking A, ele estava revoltado pelos outros terem abrigo, mantimento e entre outras coisas. Ele fica muito mais revoltado pelos outros estarem bem do que por sua própria irresponsabilidade, porque se a gente for analisar, ele ser o único sobrevivente foi o resultado da escolha ruim dele de separar o grupo, porque inicialmente não era para ele separar o grupo. De qualquer forma, ele se sentiria muito bem se todos eles fossem dizimados, em vez dele se sentir um pouco mais tranquilo e abaixar a bola. Mas, pelo jeito, ele não é muito de se sentir feliz pelos outros, não, né? Mas que terrível. De forma imediata, o Rank A acaba partindo para cima dos colegas. O Sun acaba dando um jeito nele e manda também a real, né? O Sun já falou que a responsabilidade dos outros colegas do Ranking A estarem mortos é toda a culpa dele. Se desde o princípio não tivesse com aquela soberba de que os outros mais fracos eram pesos, com certeza o resultado ia ser bem diferente, ia ser muito diferente. Mas pelo jeito ele não é muito de admitir isso daí. Dessa forma, após o Jinwoo mandar real para ele e o Ranking A desmaiar, os elfos de gelo estavam supervisionando o Ranking A porque eles tinham certeza que iriam encontrar os outros usando o Kim. Dessa forma, o Jinwoo, ele fez com que os inimigos se revelassem. Teve uma série de surpresas nesse meio tempo aí, tanto que, primeiro, né, a primeira surpresa foi um elfo 7-1 que percebeu que havia alguém mais forte, saiu delatando pro chefe dele quem era a pessoa. Ele tava louco pra enfrentar o Jinwoo, mas, segundo, o Prota sabia falar a língua dos elfos, graças
ao sistema. 3, logo o Proctor deu um jeito, né, no Elfo 7-1, que ele tava louco pra enfrentar o protagonista, mas logo o protagonista já tinha mandado ele dessa pra melhor. 4, o Elfo Boss, ele olhou pro protagonista e não o considerou humano. Se não me engano, tinha motivo também por trás disso. 5, né, parece que o sistema tá interferindo bastante na vida do protagonista. Eu acho que o motivo tá relacionado com o que o protagonista tava pensando, né? Que o Proctor é o jogador, por ele ser o jogador, ele não tava muito alinhado com o objetivo dos monstros. Tanto que os monstros inteligentes tentam negociar, tentam não lutar contra o Jin-Woo. Tipo assim, a negociação não dá certo. O protagonista fez uns questionamentos lá pros monstros. E nesse momento aí que o protagonista fez o questionamento, o Elfo Boss tenta falar alguma coisa, mas parece que ele entra em reset, parece que ele reinicia e começa a falar tudo outra vez. O nosso Proctor rejeita a proposta feita lá pelos elfos e chama a artilharia pesada dele e começa a bagunça, né, a brincadeira. Os membros da equipe, eles ficam sem o que fazer, né, ali no meio da catástrofe. Realmente não tem o que fazer. Então eles ficam ali assistindo tudo de camarote. No meio da luta, um dos soldados do Proctor deu uma de Madara, né, lançou um fogo ali do céu. No meio daquele fogo ali só faltava só o meteoro pra complementar. Ia ficar igualzinho Madara. Então, realmente a luta foi muito boa. O protagonista mandando ver. Então, no meio dessa batalha, parece que o Belo Adormecido acabou acordando, ele acabou visualizando o campo de batalha, ele mirou o nosso protagonista e partiu pra cima, ao mesmo tempo que o boss veio pra mão. Então, antes do boss chegar no protagonista, acabou dando uma reviravolta. Vou fazer uma observação pra vocês: o ranking A, ele acabou morrendo no meio do processo, faleceu e foi transformado em um soldado nomeado de Iron pelo protagonista, o Jin-Woo, e vence a luta contra o boss. Além dos soldados do Rei de Gelo, ele consegue derrotar o próprio boss. Após isso, eu achei um momento um pouco engraçado. Depois que acabou tudo, o Iron, ele acaba levando uma repreensão, né, do protagonista, e depois que o protagonista vira as costas, o Iron olha pro Ygritte, né, pra tentar comemorar com o Ygritte a vitória. Aí o Ygritte vira as costas pra ele, vai embora. Aí ele olha para os outros e começa a comemorar com os outros. É muito engraçadinho, foi muito fofo isso daí. Teve um momento em que o Proctor vai recrutar o boss, mas ele não teve êxito, infelizmente. Eu acho que seria bem legal o boss também fazer parte, mas realmente o nível dele tava absurdo. Nem o protagonista conseguiu. Só conseguiu o Ygritte mesmo. E do outro lado do portal, o Baequinho estava com uma grande expectativa do Senhor Kim voltar, né, que é o ranking A. Porém, a realidade foi bem dura. Inicialmente, o Baequinho ficou aliviado pelos sobreviventes, porém, ele não acreditou que os mais fortes não sobreviveram, tanto que ele tenta interrogar o protagonista, sem sucesso. Ele tentou de forma mais branda, depois ele foi um pouco mais duro, mas não deu muito certo. O protagonista, ele respondeu na mesma altura, ele pediu perdão e o Proctor foi embora junto com a colega da irmã dele, a Sonwi. E após o Proctor ir embora, a Rank B fez um relatório da batalha e o senhor Yun-Woo pede ao senhor An trazer o Sun para a guilda Tigre Branco. Em um momento do episódio, o Jin-Woo começa a memorar que foi a terceira vez em que ele acabou mandando alguém partir dessa para melhor. Teve um momento também engraçado. Primeiro, né, o Jin-Woo, ele trocou de armadura de novo. Meu pai, parece que ele não consegue achar a armadura certa para ele. Então ele trocou novamente a armadura ao encontrar com o protagonista. Após isso, o protagonista entrou no carro e foi buscar a Sonwi. E nesse momento, o Jin-Woo pensa besteira por causa da interação entre o protagonista e a Sonwi. Tanto que ele chama a atenção do Jin-Woo pela idade da garota e o nosso prota, sem entender, ele responde: e daí? Ali acabou o episódio. Eles dentro do carro, né? Foi bem engraçado essa parte.
E vamos lá no momento bisbilhoteiro, que significa episódio, capítulo de referência. Hoje a gente gravou o episódio 2, ou 14, e esse episódio tá em referência ao capítulo do mangá 52 ao capítulo 55 até a página 12, ok? Se vocês gostaram, meus queridos, já deixam um like, tá bom? Não se esquece de compartilhar também, chame mais amigos. E antes de qualquer coisa, antes de dizer tchau, escreva Prota Humilde, tá bom? Que aí eu já vou saber que vocês chegaram no final. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.